Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de escravidão no Brasil. Eu sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos conhecer alguns castigos e punições às quais os escravizados eram submetidos. Antes de mais nada, iremos relembrar brevemente o que foi dito na aula passada. Na aula anterior, nós pudemos compreender que a resistência escravizada não foi um acontecimento esporádico. Muito pelo contrário, foi um processo contínuo. E o africano escravizado nunca aceitou a condição que lhe foi imposta e usou de diversos mecanismos para tentar se libertar da crueldade que lhe assolava. Vimos também que as resistências escravas se deram de várias formas, fossem pequenos furtos, através de envenenamento de seus senhores, feitiços, suicídios, abortos, infanticídios, revoltas, fugas e a mais comum, a formação de quilombos. Pudemos compreender melhor o papel dos quilombos nas vidas dos ex-escravizados, além de conhecermos como era dividido e administrado os quilombos. Entendemos também que durante o Brasil escravista existiram milhares de comunidades quilombolas, sendo a mais conhecida a comunidade dos Palmares. Pudemos, desta forma, conhecer brevemente a história do Quilombo dos Palmares e percebemos que, enquanto houve escravidão, houve também resistência. Dito isso, vamos conhecer agora como eram os castigos e punições aplicados nos cativos considerados desobedientes. Vamos nessa! Como pudemos perceber durante o curso, os escravizados, na visão do sistema escravocrata, serviria apenas para trabalhar e produzir, sendo visto apenas como um objeto. Mas, segundo a historiadora Silvia Lara, isso não ocorria de forma natural. Era necessário incitar o cativo ao trabalho e, portanto, seria necessário castigá-lo, pois castigar era submeter, dominar e, principalmente, domar a rebeldia. Fala, demônio. Quem pegou os diamantes? Fala! 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 Puxem! Quem roubou os diamantes de El Rei? Digam! Falem! Falem! Quem roubou os diamantes de El Rei? Falem! Falem! Onde estão os diamantes de El Rei? Digam! Onde estão os diamantes? Falem! Falem! Onde estão os diamantes? Desta forma, o escravizado permaneceria em sua condição de escravizado. Para o sistema escravagista, castigar um cativo era principalmente uma excelente e eficiente forma de controle social, ou seja, seria mais uma forma de servir como exemplo aos demais cativos. Por isso, era muito comum encontrar muitas sessões de açoite sendo executadas em praça pública, com um escravizado amarrado no pelourinho. Nas vilas e cidades brasileiras, no período colonial, os açoites eram um espetáculo público. A multidão reunia-se nas praças do Pelourinho para assistir às chicotadas que os escravizados condenados receberiam. Para nós termos uma noção, as pessoas livres adoravam ver a dor do cativo, aplaudindo a cada açoite que o escravizado levava. É importante pontuarmos que no sistema escravista, o castigo era uma maneira eficiente de disciplinar e organizar a força de trabalho cativo. Vale ressaltar que o escravizado era visto como uma peça com valor econômico alto e que o matar em uma sessão de açoite significaria uma alta perda de investimento. E caso o cativo ficasse muito ferido, era necessário curá-lo rapidamente, para que ele não perdesse sua capacidade de trabalho e conseguisse, desta forma, retornar ao trabalho mais rapidamente. Sabe-se que após as sessões de açoite, alguns senhores mandavam preparar misturas que fossem consideradas cicatrizantes, como a salmoura, que nada mais era do que água com sal,
ou suco de limão, vinagre, pó de carvão moído ou até mesmo urina. Isso mesmo que vocês ouviram, urina. Portanto, nós percebemos que, além de todo o sofrimento que eles passavam sendo açoitados, após o processo, eles ainda sentiam a dor dilacerante do líquido que queimava em suas costas, com a intenção de cicatrizá-la mais rápido. A tortura dos cativos não parava nos açoites públicos, podendo variar de diversas formas e lugares, e como veremos um pouquinho melhor agora. Um dos instrumentos de tortura mais conhecido e mais utilizado foi o chicote. Muitos desses chicotes poderiam ser feitos de cabo curto de couro ou de madeira e podiam conter entre 5 pontas retorcidas feitas de couro. Você não presta! Entre os outros métodos de tortura, podemos citar as correntes de ferro, as gargalheiras que se prendiam nos pescoços, além de algemas, machos e peias que prendiam os pés e as mãos. Podemos citar ainda o tronco, que seria um pedaço de madeira que seria dividido em 2 metades, com buracos nos quais se introduziam a cabeça, os pés e as mãos do cativo. Mas não parava por aí. Era comum os senhores mandarem anavalhar o corpo do cativo seguido de uma salmoura, causando dores dilacerantes. Além do mais, era comum os estupros nas cativas, a castração de homens escravizados por faca quente, a amputação de seios ou até mesmo arrancar dentes e ossos a marteladas. Engana-se quem pensa que acabou por aí. Havia ainda a quebra de ossos, arranchamento de membros ou até 2 dedos inteiros, golpes nas unhas, entre tantos outros. Como citamos agora há pouco, uma forma clássica de penalizar um cativo em casos de fuga seria a marcação a ferro quente em sua pele com a letra F. Dessa forma, facilitaria aos senhores a saber qual cativo já havia escapado. Um outro tipo de tortura era a utilização de máscara de Flanders, ou, como era conhecida na época, como rosto de ferro. Essa máscara causava grande desconforto aos cativos, impedindo de que eles se alimentassem ou comunicassem direito. Ou pior, eles não conseguiam nem respirar naturalmente. A máscara de Flanders servia em sua grande maioria para impedir que os escravizados comessem a cana ou a rapadura de seus senhores, ou até mesmo engolissem as pedras de diamante e pepitas de ouro. Ela poderia também ser utilizada caso o cativo fosse mal criado ou não agisse como seu proprietário desejasse. A máscara era feita de aço e tampava o rosto todo, ficando presa na parte traseira da cabeça por um cadeado. Sabe-se que, em muitos casos, isso gerava muitas crises de pânico e ansiedade nos cativos, levando-os à depressão e, em alguns casos, ao suicídio. Em relação às fugas, quando os cativos fugiam, os feitores soltavam cães bravos e treinados para atacar os cativos. Esses cachorros mordiam e dilaceravam os escravizados, muitas vezes levando-os à morte. Bom, além de todos os instrumentos já citados, existiam ainda o bacalhau, os anjinhos e o viramundo. O viramundo era um instrumento feito a ferro, com a finalidade de prender os pés e as mãos dos escravizados. Havia ainda o cepo, que consistia em um grosso tronco de madeira que o cativo carregava à cabeça, preso por uma longa corrente que se prendia na argola que ficava no tornozelo do cativo. Um outro instrumento bastante utilizado era o tronco, pois tinha como objetivo imobilizar o escravizado, submetendo o cativo ao cansaço extremo.
além do ataque de insetos e o desgaste físico, pois ficavam muitas vezes expostos ao sol escaldante, ou à umidade e à má circulação de ar nas senzalas. Um outro instrumento de punição muito utilizado era o libambo. O libambo era feito de correntes e argolas, ou seja, servia para prender os cativos pelo pescoço a uma argola de ferro, de onde saía uma haste longa, feita também por ferro, e que na ponta da haste havia um chocalho para avisar quando o escravo fugisse. Afinal, sempre que o cativo tentasse correr ou fugir, o chocalho soaria, alertando assim os feitores. Além do mais, as hastes poderiam prender em árvores e arbustos, dificultando assim a sua fuga. Outros castigos também eram amplamente utilizados, como o retalhamento das nádegas dos cativos com faca e cauterização das feridas com cera quente, além das palmatórias, que serviam como um instrumento de punição muito utilizada, pois tinham, segundo seus senhores, um método pedagógico e que consistia em dar pancadas com um instrumento nas palmas das mãos do cativo. Este tipo de castigo era aplicado preferencialmente em mulheres e crianças e em casos de pequenas faltas. Podemos, portanto, dizer que a dor dilacerante e o sofrimento fizeram parte do cotidiano dos escravizados, e que os senhores de cativos não pensavam duas vezes em punir ou machucar um escravizado, mesmo que isso resultasse em morte. Até porque, para esses senhores, o cativo não passava de mera peça, e já que, segundo eles, os escravizados não se comportavam da forma esperada, poderiam ser severamente punidos. Desta forma, vimos como a vida do escravizado esteve sempre ligada com o sofrimento, fosse ele através do cativo forçado, da separação de seus entes queridos ou pelos duros castigos que lhes eram aplicados. O seu senhor por vontade dele? Responda. Obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo para vermos algumas revoltas, guerras e motins lideradas pelos escravizados. Até o próximo vídeo. Tchau!